Longe das fontes, em off, Reinaldo Azevedo ligou para o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e perguntou se ele quer realmente derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso com o Pedro Zambarda, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pedro Zambarda, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse imbróglio todo aí, sobre tentativa de derrubar o Alexandre de Moraes, quer ou não quer, banqueiros, muito dinheiro, muito poder envolvido e altas tretas jornalísticas. Vamos lá. Altas tretas jornalísticas que a Ana e a Sofia já escutaram nos bastidores, porque eu passei a noite basicamente pentelhando o Reinaldo Azevedo. Sim, eu converso com o Reinaldo Azevedo, é tudo verdade, as meninas estão aqui como testemunhas. Mas antes disso, Ana, assim, basicamente o Reinaldo detonou a apuração da Malu Gaspar, né? 6 fontes em off, o ministro Alexandre pode ser criminalizado, e aí foi o Reinaldo perguntar o óbvio para as supostas fontes da Malu. Vocês querem derrubar o Alexandre de Moraes? E aí deixam, na verdade, o Globo rendido nessa questão, né? Porque agora o processo foi arquivado pela PGR, a gente vai falar sobre isso no próximo corte. E aí eu queria começar isso, não falando do Reinaldo, mas falando dessa fala do Pedro Serrano lá no 247, que ele fala, é o seguinte: a Malu precisava ter ido atrás, lá nas primeiras matérias dela, e é isso que a gente tá cobrando aqui, tá, gente? Não é prova pra justiça. É prova para uma boa matéria jornalística, entendeu, gente? Não adianta, eu também escuto vários offs, eu converso com várias pessoas, mas a conversa no off tem que ser o ponto de partida para uma matéria. Você tem que ir atrás de mais comprovações, né? E aí o Pedro, ele dá uma resumida aqui nessa conversa lá com o Florestan e com o Jefferson Miola. Vamos lá. Muita cautela, vamos dizer, a querer se acusar um ministro do Supremo de algo tão grave. Tem que se ter cautela, tem que se investigar os fatos, né? Eu suponho que a jornalista tenha investigado. E como diz eu não sei se eu vou me meter aqui na área de você, Florestan. Pode ir. Na boa técnica jornalística e uma certa ética prática que a profissão tem, se você se funda numa acusação tão grave dessa em fontes sigilosas, você tem que ter coletado provas. Exatamente para chegar numa situação dessa agora e apresentar essas provas. Eu acho que tem que se ter muita cautela. Então é isso, Ana. Ninguém está dizendo que a Malu Gaspar não podia ter publicado o texto que ela publicou. Agora, ela também tem que arcar com as consequências do que ela fala. E aí teve, inclusive, gente que interpretou, não, o André Esteves, então, não tá envolvido nisso. Não, gente, o André Esteves pode ter mentido pro Reinaldo, mas o mérito do Reinaldo é ter ido lá falar com o banqueiro e ter feito a pergunta. Vocês querem derrubar o Alexandre de Moraes? Até para inibir o golpe. Essas perguntas têm que ser feitas, Ana, entendeu? Qual é o seu interesse, então, em dizer que o Alexandre de Moraes está falando isso ou aquilo? Tem que contar falar para essas pessoas. Eu acho que alguém tinha que fazer a mesma pergunta que o Reinaldo fez, de repente, pro Gabriel Galípolo. Eu acho que ele tá muito quieto nessa história. Tô dando uma pauta aqui, tá? Tô até jogando ouro aqui. Ó. Se alguém tiver o telefone do Galípolo, alguém dá uma ligada para ele e fala: escuta aqui, que história é essa que teve gente sua que vazou no off, que o Alexandre pressionou? Ele pressionou? O Galípolo nega, mas assim, isso precisa ser perguntado, gente. Isso é jornalismo. Jornalismo não é falar, eu acho, disseram para mim no off, não vou revelar a fonte. Não, pera um pouquinho. Alguém tem que contar, alguém tem que bancar o que está sendo feito. E aí o Reinaldo escreveu isso aqui. É até uma coisa que de manhã eu falei sobre isso, mas o Kiko estava falando muito bem. A questão do Reinaldo não é se o Esteves falou a verdade ou não. É essa questão do on e do off. Precisa começar a conversar com as pessoas no on. Elas precisam ser cobradas para dizerem o que está acontecendo. Perguntei em on para Esteves: você quer derrubar Alexandre de Moraes? Segue a resposta. Vamos ler a coluna aqui. Telefonei para André Esteves, que comanda o BTG Pactual. Aliás, uma questão de transparência, tá? O BTG é anunciante do programa do Reinaldo. Eu não perguntei isso para ele, mas provavelmente deve ter sido uma coisa que facilitou o contato. Vamos supor. E perguntei: você quer derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Deixei claro: André, eu não estou fazendo essa pergunta em off. Para a resposta em off. A indagação é feita em on e para a resposta idem. Ele me disse: esse boato é absurdo? É claro que não.
Antes que eu prossiga sobre o diálogo no telefone, algumas considerações importantes. Excessos de offs e carência de ons. Na história da liquidação do Master pelo Banco Central, há um excesso de offs e uma carência de ons. Querem um exemplo? Na véspera da acareação determinada pelo ministro Dias Toffoli, coisas sem sentido são ditas a jornalistas que as reproduzem como ela seria ilegal, a tal da acareação, caberia um mandado de segurança. Goste-se dela ou não, legal obviamente não é. E inexiste medida de segurança, mandado de segurança, contra a decisão de membro da corte. Repito, goste-se disso ou não. Quem acompanha o que eu escrevo a respeito sabe de 2 pontos que eu tenho me fixado. É espantoso que se tente usar esse caso para derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, Alexandre de Moraes é o alvo. Agora estão mirando no Toffoli. Para inovar de modo teratológico o jornalismo profissional, não havendo prova material de que A cometeu um crime em conversa com B, ambos negando que a prática criminosa tenha existido. Cobra-se do acusado, no tribunal informal da imprensa ou das redes, que se defenda da acusação feita por fontes anônimas. Ana, antes de eu seguir na leitura do Reinaldo, criminalmente dizendo, precisa de uma prova material para comprovar esse crime aqui, tá? Não é eu acho que o Alexandre cometeu o crime ao conversar com o Galípolo. Eles dizem que a conversa foi sobre lei Magnitsky, isso não é crime. A gente tá falando de crime aqui, tá, gente? Eu não tô falando de tipo, é um caso controverso. Claro que é controverso. O escritório da esposa do Alexandre tá defendendo nesse caso, mas não é crime. Se você quer comprovar um crime, você precisa de prova. Ninguém apresentou prova, tá todo mundo na insinuação. Há quem ache que derrubar ministro do Supremo, ainda que um processo de linchamento sem provas, fortalece a democracia. Eu acho que enfraquece. Há quem pense que sustentar tal linchamento com ancoragem em fontes anônimas fortalece o jornalismo. Eu acho que isso enfraquece. Se, como dizem, o Tribunal dos Togados não pode ser um suprapoder acima das regras, o da imprensa que acusa também não. Já vimos isso na Lava Jato e conhecemos as consequências. Nesse ponto, alguém poderia dizer, no caso Bolsonaro, você não empregou esses fundamentos. Isso é mentira, gente. As provas estão nos autos, diz o Reinaldo, e o tipo penal que pune a tentativa de golpe de Estado de abolição de Estado de Direito, o resto é história. Sigamos. Volto a Esteves. Não sou amigo pessoal de Esteves. A gente se fala de vez em quando há alguns anos. Ele foi um dos alvos da Lava Jato numa acusação sem provas, com consequências conhecidas. Apontei o aluvião surrealista que colheu então e não esperei que o STF o atestasse, como atestou a sua inocência. E as consequências graves aquilo tudo teve para suas empresas. E como é público, ele se refez com sobras daquilo tudo. Entendi. Reinaldo está criando um paralelo entre Esteves e Daniel Vorcaro. Podem não gostar de mim por várias razões, mas subrepetício eu não sou. São casos distintos. Estou deixando claro, isto sim, que em qualquer caso, não integro pelotões de fuzilamento ou de linchamento. Jamais defendi, por exemplo, que Bolsonaro ou qualquer outro dos punidos na esfera penal porque reacionários, o que sempre me mobiliza nesse caso é saber se as práticas são golpistas ou não. Adiante. Por que fiz a pergunta a Esteves, deixando claro que me interessa a resposta em on? Porque, como é sabido, as redes estão coalhadas de comentários sustentando que foi ele a vazar os dados do contrato entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes, o que ele nega. Não vale tudo daquilo que o Humberto Eco chamou de legião de imbecis, que deixam de ser pregadores na areia para se tornarem pregadores universais, há teorias conspiratórias para todos os gostos. Reproduz o que ele disse. Reinaldo, por que eu faria isso? Com que propósito? O que eu ganharia tentando derrubar um ministro do Supremo? Em que isso tudo poderia ser útil para mim, para as instituições ou para o Brasil? Essa parte da resposta eu não acredito muito, mas por que seria útil derrubar um ministro do Supremo, né, Ana? Para muita coisa, né? Ainda mais para o banco, que mais ganhou esse ano na Bolsa, eu acho que seria mega interessante não ser investigado, né? Continuei. Você sabe que nesses ambientes muitos atribuem a você o vazamento do contrato e o boato de que o ministro fez pressão para o BC não liquidar o Master. Ele me disse, obviamente não vazei coisa nenhuma porque não tinha acesso privilegiado a documentos sigilosos, isso pode ser verdade. Acho sim que a decisão do Banco Central foi correta, mas nunca soube ou afirmei que o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito pressão, e também é preciso considerar uma coisa, se eu for acreditar em tudo que dizem por aí,
Não vou ter tempo para fazer mais nada. Eu mesmo estou lhe dizendo que existe uma campanha orquestrada contra mim para me atribuir coisa que eu não fiz. Ah, Reinaldo, ele iria lhe contar? É claro e mais compreensível que alguém indague essa altura. Mas se tivesse sido ele a vazar o contrato ou afirmado que o ministro fez pressão, ele iria lhe contar, Reinaldo? A resposta que interessa, a verdade, e é uma cobertura ética, é a seguinte: inexistindo provas e havendo negativas em on, eu não dou curso a fofocas em off. E também jamais recorro à prática de dizer que fulano disse, etc., a interlocutores. É raro que o interlocutor não seja o autor do texto. Assim, pois o interlocutor deste texto sou eu mesmo. E aqui ele manda uma paulada na Malu Gaspar, porque a Malu Gaspar falou do problema dos mitos do Alexandre de Moraes. Uma nota curta sobre heróis. Maquiavel nunca escreveu que os fins justificam os meios. Eu não sei se você sabe essa história, Ana. Os fins justificam os meios é um erro de tradução do italiano, tá? Maquiavel nunca escreveu isso. Não sabia, não. Ele nunca escreveu isso. É um erro. É os fins justificam o final. Eles levam ao final. Não é qualquer fim. Entendi. Que justifica o meio de obtenção. Você vê? Tem um erro aí que aí o pessoal interpreta errado. No trecho em que trata do método para se atingir um determinado objetivo, escreveu em tom crítico em O Príncipe que o vulgo nunca pergunta a que meios recorreu o soberano se o resultado é considerado bom. Insisto, ele o faz em tom de censura. Ele não estava posando de coach, de pilantra. Literalmente assim no capítulo 18 do Maquiavel. O que importa é o sucesso das ações. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o vulgo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados, e no mundo nada existe senão o vulgo. Na mesma sorte, quem não leu a peça A Vida de Galileu de Brecht pode ficar com a impressão que o ponto de ancoragem da obra é lastimar o país que precisa de heróis como se fosse estes a fragilizar as instituições. Errado. Galileu... Quando a Galileu abjura da sua teoria, o discípulo de Andréa fica furioso e lastima. Infeliz a terra que não tem heróis. Pouco adiante, o próprio Galileu reflete. Não, infeliz a terra que precisa de heróis. É preciso ler a obra para saber que os heróis são, sim, necessários e que, evidentemente, não depõem a favor dos países. Estes podem ser infelizes, mas as pessoas que se fazem notáveis por enfrentar adversidades são absolutamente necessárias. Como são, de resto, no texto de Brecht, o próprio Galileu e Andréa, não existe spoiler de clássico, mas aqui eu deixo a tarefa. Leiam os clássicos. Também, nesse caso, a corruptela distorce o sentido da obra. Encerro. Não trato nem Moraes nem ninguém como heróis essenciais. E eu saúdo, sim, que eles tenham vencido até aqui, pelo menos, o golpismo. Sim, o Brasil tinha e tem institucionalidade para intervenções que poderiam ser covardes ou heróicas. Infeliz é o país em que triunfam os covardes. Ademais, eu não atribuo a ninguém a licença para usar qualquer meio para atingir fins considerados virtuosos. A minha divisa a respeito é: os meios qualificam os fins, que é a tradução correta do Maquiavel. Bom ano novo a todos, caso eu não volte antes. Reinaldo está de férias, e aí o resumo dessa coluna toda que eu li é o seguinte, é o que eu li aqui no cafezinho do Miguel do Rosário. O banqueiro famoso vai a Reinaldo Azevedo e ele acabou expondo a Malu Gaspar, né? E até agora não explicou a história. E é isso, Ana. Vamos falar sobre o procedimento jornalístico aí nessa história toda, né? Veja, a gente não está dizendo que ter fontes em off é necessariamente uma coisa ruim ou uma prática errada, né? No jornalismo. Não, pelo contrário, é uma prática recorrente e que pode ser usada de forma ética. A questão é você basear não é só uma matéria, né, mas basear todo um conjunto de matérias em vários veículos diferentes, assim, encabeçados por uma, né, apenas em declarações em off que são de interlocutores, né, como o Reinaldo bem apontou ali, né, fulano disse para ciclano que ciclano teria dito que não sei o que, sabe, falta uma substância. Quando você cria um texto, isso vale para o texto jornalístico, vale para o texto científico também. Você não afirma as coisas sem você estratificar,
sem você ter vários pontos de ancoragem para aquela informação, especialmente se você está falando, está aventando a possibilidade da corrupção de um ministro do Supremo, né, num momento político tenso como esse. Então, essa informação ela tem que ser estratificada, tem que ter uma fonte em off, ok, estratifica ela com um documento, com alguma coisa, né, que realmente faça a coisa funcionar. E não está acontecendo isso. Aí outra coisa sobre a fonte off que eu achei muito interessante desse processo todo e dele falar com a fonte e perguntar. Eu concordo plenamente com a auto-pergunta que eles fazem, mas Reinaldo, ele teria confirmado? Não teria, mas esse é o ponto também. Existe, aí a gente tem que parar para pensar por que é que as pessoas dizem aquilo que elas dizem. E por que elas dizem uma coisa em off e outra coisa em on? Quando você pergunta para a fonte que está sendo aventada como tendo dito algo em off e ela diz que não, ela não falou aquilo, você amarra a palavra dessa fonte e expõe expõe a fragilidade daquela fala, aquela fala não tem condição, né? A fala feita em off, que não é corroborada no on, ela não tem condição de correr, né? Porque ela perde sustentação. E você também chama para chincha, né? Põe em evidência a fonte também. Peraí, se você vai falar isso em off, se você de fato falou isso em off, você precisa sustentar isso em on também, ou precisa me trazer coisas a mais aqui, porque isso aqui não está dando, isso aqui não fica em pé, não para em pé. Então, tudo é uma questão de como essas mensagens estão sendo construídas, estão sendo levadas como se estivessem sólidas e bem estruturadas, e elas não estão. E, de novo, isso valeria para qualquer texto jornalístico, científico, né? Valeria, mas especialmente para esse discurso perigosíssimo que está se montando, é uma temeridade que ele esteja sendo montado dessa forma tão insustentável. De outra forma, vou dizer assim, com um pouco menos de elegância, se eu, como professora, visse um texto de jornalismo só baseado em fulano diz que ciclano, a gente diria que estava errado, não diria? A gente diria, não, se eu sou editor do Globo, eu falo, filha, volta e apura melhor isso daqui. Você vai lá e derruba a matéria. Mesmo porque, Ana, é aquela coisa, como é que o golpe do 8 de janeiro foi evitado, gente? Quando as coisas foram levadas às claras, tinha o Bolsonaro fazendo discurso contra o Xandão no 7 de setembro, tinha a reunião dos embaixadores, tudo era dito às claras. Toda vez que eles conspiram no bastidor, e aí, desculpa, eu tenho que relembrar a história do Grupo Globo, e aí eu não estou falando especificamente da Malu Gaspar, mas assim, o Globo foi um veículo que apoiou 64, e 64 foi arquitetado nas sombras. Muitas coisas só foram descobertas depois que a ditadura já tinha acabado. Então, assim, eu não tô afim de mergulhar em uma nova ditadura, e eu acho excelente que um jornalista como o Reinaldo Azevedo vire para um banqueiro e pergunte: o senhor quer derrubar o Alexandre de Moraes? Acho que todo mundo tinha que fazer essa pergunta. Para todos os banqueiros. Senhores querem derrubar os ministros do Supremo? O que vocês têm a ver com... Vocês temem alguma investigação do Supremo? É uma outra pergunta que seria boa para fazer para o André Esteves. Porque esses caras todos têm rabo preso. Todos têm rabo preso. Todos têm algum problema na justiça, seja com as empresas dele ou com alguma... Aí eles vão falar, mas você tem que provar, Pedro. Desculpa, gente, olha a quantidade de escândalo que tem. Quantidade de escândalo que tem. Não tô falando do Esteves, isso eu não tô acusando ele, mas a quantidade de fintech estava enfiada com o PCC, gente. Vocês acham que eles não têm medo da justiça? Tem que ser perguntado. E aí, até para contradizer, vocês querem dizer que eu tô errado? Então perguntem para eles. Eles devem explicar tudo isso. Exatamente, devem explicações. E eu não vou me alongar aqui, porque acho que a gente já até passou do tempo, mas dava uma discussão inteirinha só sobre o uso nefasto das aspas no jornalismo. Uma hora é no jornalismo declaratório, fulano disse isso, aspas, como se fosse verdade, sem verificar, né? E a outra é essa aspas
da gaveta, né, a aspas, as sombras ali, que fulano disse que ciclano disse, e fica por isso mesmo. A gente tem que começar a parar para pensar e considerar, de fato, que valor tem a fala e como que a gente ancora isso na realidade, porque a gente está criando uma coisa aí que não está desenvolvendo, né? Simplesmente não está se desenvolvendo porque não aparece nenhuma informação a mais. Se tiver informação a mais, tem que vir, né? Se não, é isso. Pergunte aí, falou? Não falou? É isso, né? É isso, ficamos por aqui, porque senão vai 2 horas a gente discutindo isso. Ficamos por aqui, acho que tem propaganda, né? Tem, vamos lá. Aí, muito obrigada, Pedro. Eu vou aproveitar este momentinho, finalzinho de corte, para fazer aquela recomendação. O ano está acabando, hein? Mas dá tempo de você pensar seriamente no seguinte. Considere fazer uma assinatura da Vero Cafés. Falei o ano inteiro para vocês. Eu estou sem um saquinho de café aqui, estou sentindo falta terrível do meu Vero Cafés aqui, viu? O que é a assinatura do Vero Cafés? Você assina e o café vem na sua casa. Olha que moleza! Que maravilha. Vem na tua casa, o cafezinho chega empacotadinho, você escolhe se vem grão, se vem moído, já do jeitinho que você gosta. Vem café bom, de qualidade, e eu, de fato, sou a chata do café, e eu tô adorando aquele café. Vem bonitinho ali na sua casa, você pode saber de onde é feito, como é produzido, quem são esses produtores. São cafés que você não vai encontrar no mercado, são cafés diferentes, realmente muito mais gostosos. Fica aí a recomendação, pensa para dar de presente aí para alguém que você gosta ou para você mesmo, que eu sei que você merece, viu? E se você usar o nosso cupom, vai ter o link aí na descrição desse vídeo, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal ou 4 brindes na assinatura anual, e os brindes são ótimos, super recomendo. Ou você pode ter 10% de desconto nos itens da lojinha. Na lojinha tem vários cafés diferentes. Eu estou tomando agora o Spiced Rum, que foi lançado há pouco tempo, e estou adorando, gente. Fica a recomendação e a gente se vê daqui a pouco para mais notícias do dia. Bora lá!